Fala, rapaziada, estamos aqui no nosso primeiro e único podcast, o Pode Ser. Vem com nós que hoje vai ser um papo descontraído, vai ter aquelas resenhas, mas também vai ter aquele papo mais sério, entendeu? Com o seu Alfredo, nosso pilar do Silvia Ramos Esquivel. Estamos aqui com o nosso mano Mãozinha e o nosso mano Thiago, Rock and roll. entendeu? Aquele forte abraço, vamos começar daquele jeitão. E aí, rapaziada, antes de começar, tem uma plataforma nova, a Blaze. Acesse nosso código Thiago Mãozinha 07. Você tem 100% de dinheiro e a plataforma tá excelente, rapaziada. Então é isso. Vou deixar aqui com o Alfredo. E aí, Alfredo, como você tá? Tudo bem, e vocês? Gostaria de lembrar que eu não fui pago para fazer essa propaganda. Muito obrigado. Mas aí, vamos começar com as perguntas? Mexe marcha, Thiagão. Ok, então, Alfredo, queremos conversar um pouco sobre você. Ô, cara, onde você nasceu, mais ou menos aqui em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, na capital, né? Eu moro no bairro de Mirandópolis, ali perto do bairro da Saúde, né? Morei ali a vida inteira, né? Os meus pais moravam ali, eu também moro no mesmo bairro. Eu sou daquela região ali. Da quebrada ali, né? O seu bairro é muito legal, Alfredo? É. E Um bairro antigamente, pequeno, como que Fica era? mais ou menos no sul, no centro, no norte? ali perto da Saúde, do Jabaquara, ali naquela região ali da zona sul, né? Ali, Viveu lá desde criança? desde criança. Como foi a infância do senhor, seu Alfredo? O senhor teve alguma dificuldade com a escola? Ou o senhor já tinha uma certa facilidade? Não, eu tinha dificuldade. Matemática para mim era um tormento. Né? Mas eu tinha que estudar, né? Eu tinha que estudar mais para poder ir bem, né? E razoável, pelo menos, né? Eu sempre tive muita dificuldade com as exatas, principalmente a matemática. Então, por isso você se interessou por humanas? Então, eu sempre gostei de humanas, né? Eu tive mais facilidade, tinha mais... gostava, né? Aquilo me atraía mais, né? E de lá pra cá, o seu bairro mudou muito, assim? Asfaltaram de lá pra cá, como que foi? Ou não mudou muito de lá pra cá? Agora, de uns 2 anos para cá, começaram a derrubar muitas casas, porque como é um bairro muito antigo, a maioria eram casas, as famílias mais ou menos eram as mesmas que moravam no bairro. Tá, com essa mudança da Prefeitura de São Paulo de permitir a construção de prédios, muitas casas estão sendo derrubadas lá para levantar prédio. Então está mudando um pouco a aparência do bairro, né? Mas ainda moram muitas pessoas que já eram moradores ali há muitas gerações, né? Entendo. Ô, Alfredo, quero perguntar pra você. Por que você escolheu história? O que te mais interessa? Então, acho que por 2 motivos. Primeiro que eu sempre gostei de história, né? E tinha facilidade, né? E a minha família de professores, né? A minha mãe era professora de história, então eu tinha o convívio, né? com o material, com os livros didáticos, né? Com as aulas que ela preparava, então isso já era uma coisa Que chamava a atenção do senhor. do meu dia a dia, do meu cotidiano, né? Entendo. Não foi, a princípio, não foi a minha primeira opção, fazer história. Eu, quando estava no ensino médio, eu queria ser médico veterinário. Você gostava dos animais? Gosto. Mas aí eu cheguei a prestar 2 anos medicina veterinária, não entrei. E aí depois eu comecei a pensar que acho que eu não teria coragem, né, de abrir um animal, né, essa coisa não é... Não que eu tenha medo de sangue, mas eu acho que aquilo não era para mim. Entendo. Não é da minha... E quando o senhor era criança, o senhor era bagunceiro, assim, não prestava atenção nas aulas, como que era? Não, Nossa, eu quando pequeno, era muito distraído. Eu era extremamente distraído. Vivia assim no mundo da lua, né? Sim, eu era meio desfocado, assim, né? Aí a professora tinha que chamar a atenção, mas eu nunca fui de fazer bagunça, assim, de fazer zoeira na classe, não. É difícil fazer uma coisa dessa. Mas eu era muito distraído. Eu tinha que ser, de vez em quando. Aí eu fui ficando mais velho, aí fui focando mais, né, ficando mais atento, né? Mas eu sempre ficava meio sonhando, assim, meio distraído, assim.
Ok. Na história, Alfredo, você tem algum personagem favorito da história que você gosta mais? Olha, teria vários a falar, né? Mas um que eu gosto muito é o Martin Luther King. Martin Luther King. Eu acho a luta dele pelos direitos dos negros nos Estados Unidos foi importante, né? Ele é uma figura emblemática, né? E é um homem que lutou de uma maneira pacífica, né? Quer dizer, ele sempre reivindicou direitos sem a necessidade da violência, né? E acho isso importante, né? E eu gosto muito na história da história do homem comum, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que resgatar é a questão daqueles indivíduos que são os anônimos, que na verdade eles estão na base de toda a transformação. Você tem uma base, né? Alguns se tornaram destaques, mas esse que é destacado, se não tiver alguém que está na base, que lhe dê auxílio, as mudanças não ocorrem. Então, o homem comum, o operário, a dona de casa, o camponês, né? E a história desses indivíduos precisa ser resgatada. Não só aquele que se destacou, mas aquele que está na base, né? Isso que é importante. Alfredo, e por que professor? Então, como a minha mãe era professora, eu estava acostumado com essa rotina, né? Uhum. E eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhava mais na área de história, eu trabalhava com documento histórico, né, no arquivo do Estado. E aí surgiu a oportunidade de prestar um concurso para a educação. Sim. E aí, como eu trabalhava para o Estado, mas eu não era efetivo, eu acabei prestando esse concurso. Eu tinha muita vontade de conhecer como é que era o ambiente da escola. Né? Nunca... A escola eu sempre tive como aluno, né? Uhum. Mas nunca do outro lado, como professor, né? Você queria sentir essa experiência, né? Ter essa experiência. Aí como o senhor chegou aqui no Filinto Aqui? Silvia? Então, quando eu prestei o concurso para professor em 2004, eu passei, e aí, quando surgiram as vagas, né? Perto da minha casa não tinha. E a minha mãe dava aula aqui no Evandro. A minha mãe era efetiva aqui no Evandro. E aí eu conhecia, eu já tinha ido no Evandro, alguma coisa aqui de Diadema eu já conhecia. Então, quando apareceu a vaga, na lista de vagas, apareceu, na época era o Filinto, né, ainda, mesmo quando eu estava lá em São Paulo, se falava muito bem dessa escola. Quando surgiu a vaga, eu entrei aqui. Entrou aqui. Me inscrevi para trabalhar aqui. Estou aqui já há 18 anos. 18 anos? Tem um tempo. Alfredo, Diga. qual a coisa que mais mudou da sua época até os dias de hoje, na sua opinião? Aqui na educação? Na educação, não só Na na sua educação, em vivência. tudo, aqui na sociedade. Eu acho que uma coisa que me chama atenção é a questão da interação entre as pessoas. A internet, por exemplo, ela facilitou muita coisa, mas afastou também as pessoas. As pessoas têm mais contato com a máquina Do que com a família. somente, né, o olho no olho, né, o contato físico, assim. E as pessoas estão muito mais distantes, né? Isso não é bom, né? No meu ponto de vista, eu acho que não é que você tem que negligenciar a internet, porque a internet ela tem a sua função, ela tem a sua importância. Mas as pessoas... Sentir o calor humano, Isso, né? a questão do calor humano. Esse contato, eu acho que é necessário. E as pessoas estão um pouco mais afastadas, né? E também para a questão... O que soma isso é a questão da violência, os perigos. As pessoas acabam se protegendo muito, se afastando do contato, né? Isso, eu acho que Tem filhos, Alfredo? Como é a sua convivência com ele? Eu tenho 2. Eu tenho um filho, eu tenho um rapaz de 21 e tenho uma filha de 17. O contato é bom, né? Os meus filhos, assim, são jovens normais, assim, que nem vocês, assim, tem, né? Eu gosto de internet, de rede social, né? Também tem amizades, né? Eu acho que estão dentro do padrão dos jovens de hoje, né? Aí o senhor é casado há muito tempo já? Sou.
Esse ano aqui vai fazer 25 anos de casado. 25 anos. Caramba. É isso. Pode falar aí. Imagina, seu Alfredo, nessa época, no hoje, utilizando a internet, vamos supor, porque o senhor falou que o calor humano hoje em dia não é mais tão presente, mas sim por máquinas. Você acha que você ia conseguir dar aquela fisgada na sua mulher como você conseguiu antigamente? Ah, não sei. Porque como eu venho de uma outra época, assim, isso é também outro detalhe, é a questão da diferença das gerações. Aham. Eu nasci numa época, e a minha adolescência ocorreu numa época em que não havia internet. Sim. Então você tinha outros mecanismos, né? Hoje em dia, essa geração já nasce junto com a internet, então a internet ela já faz parte do dia a dia. Então, Os bebês já ficam assistindo, já. então você sabe, tem mais facilidade para lidar com essas tecnologias do que eu. Aham. Se eu tivesse nascido agora, talvez eu saberia como lidar, mas você pegar uma pessoa da minha geração e querer encaixar ela dentro de uma outra situação, É meio difícil. a questão da adaptação é mais difícil, mais demorada, né? E na sua vida amorosa, quando você era criança, assim, você passava o rodo nas meninas ou você Não, era mais não. sossegadinho? Eu tive umas paquerinhas, namoro mesmo, Aham. vamos dizer sério, assim, eu tive 2, 2. né? Eu tive acho que eu tinha uns 20 anos, 19 por aí, que durou uns 2 anos mais ou menos. Aí depois, aí eu conheci a minha esposa, no mesmo local de trabalho nós trabalhávamos juntos, e aí também foi outro namoro, também não foi muito longo não, o namoro, até o casamento, foi um ano e meio mais ou menos. Mas foram namoros mais sérios. E tive umas paquerinhas assim antes, nada muito sério. E como você, tipo, saiu com essa namorada no seu primeiro encontro, até a esposa nesse momento, assim? Em que lugar você levou ela, assim? A gente, quando a gente começava a namorar, a gente, mais ou menos o que tem hoje, a gente ia o quê? Ia no shopping, No hotel. tinha no... Ô, louco, mãozinha. Cinema, não tinha, não. Não tinha não naquela época lá? Não tinha, não, até podia. Ah, não gostava. Nunca rolou isso. Ah, Era aquela Tinha sempre- época mais romântica que você sim. Levava no flor. cinema. A gente ia nas baladas também, tinha. Eu acho que não houve muita modificação de lá para cá, né? Acho que talvez os espaços talvez tivessem sido um pouco diferentes, né? Na minha época não tinha, por exemplo, que tem hoje, tem o batidão, tem. Aham. As baladas eram mais tranquilas, né? Umas baladas fechadas, assim. Era mais um. Você não ficava muito, era ali rosto com rosto, Sim. aquele bagulho mais, né? Ok, era uma então. coisa- Alfredo, me diz aí. Qual lugar que você mais gostou de viajar na sua vida? Se você já viajou. Viajar. Essa melhor viagem, Que é? eu gostei, assim. Olha, eu fui ao Rio de Janeiro mais de uma vez. Fui a passeio, fui a trabalho para o Rio. Acho a cidade do Rio de Janeiro muito bonita, né? O Nordeste também é bonito, né? Então não tem um lugar assim predileto assim. Né? Você só ia pra eu fora? Eu gosto também de lugar que tem serra, tem montanha assim. Eu também gosto muito também. Pro exterior nunca fui. Mas, Para fora nunca fui. pra Tenho fora. vontade. Você tem vontade de ir pra qual pra fora? Qual o país assim? Sei lá, talvez Noruega. algum lugar da Europa, assim. Portugal, Portugal é Itália, bonito. né? Europa seria muito interessante, né? Porque praticamente toda a história que a gente conta aconteceu lá, né? tem. Então seria muito interessante pra ele. Vemos lugares assim mais... Um lugar que eu não tenho vontade de ir, assim. Talvez se tiver a oportunidade até vou, mas não me chama atenção, é os Estados Unidos. Não. Não tenho muito interesse em conhecer os Estados Unidos. Mas eu acho que lugares que tem... eu gosto muito da natureza, né? Assim, eu acho bonita o ambiente, assim, né? A praia, o campo, né? Eu gosto muito da natureza, né? Sim.
Alfredo, me diz aí, na época que você nasceu, se eu não me engano, estávamos na ditadura militar, se eu não me engano, né? Sim. Como era na época, mais ou menos, na questão, por exemplo, da vigilância do governo sobre os cidadãos? Eu nasci já quase na metade da ditadura, né? Eu nasci nos anos 70, mas eu lembro de algumas coisas assim, de que na escola, no ensino fundamental, você tinha... na minha escola tinha um quadro com a foto do presidente, né? E eu lembro da posse do presidente Figueiredo, João Batista Figueiredo, que foi transmitido pela televisão, né? Isso já no final da ditadura, né? Mas tinha coisas assim que eu lembro dos meus pais falarem, dos meus tios, né? Que você tinha que andar com a carteira profissional, porque assim, naquela visão, o fulano que tinha um trabalho informal, ele era visto como vagabundo. O trabalhador é aquele que tinha carteira assinada. Meu pai Então, também, meu pai tinha uma carteira assinada com 16 para 15 anos. Então, porque se você tem... Mais importante que você andar com o seu RG, você tinha que andar com a carteira profissional no bolso. Hoje em dia, você assina a carteira e a carteira fica guardada. Sim. Naquela época, você tinha, junto com os documentos que você carregava, tinha que andar com a carteira profissional. Isso. Porque assim, você é trabalhador, o cara postava a carteira. E se ele não tivesse, ele seria como um vagabundo naquela Se época. o cara tem um cara trabalha informal, o cara trabalha, vende, sei lá, por exemplo, o cara tem uma barraca na feira, feira não, até o cara tem carteira, tem algum registro. Mas o cara tem uma barraquinha na praça ali, vende cachorro-quente, aí o cara já era mal visto. Quer dizer, o cara não é... Ele estava trabalhando, só que ele não tinha a carteira assinada, tinha então... uma coisa formal. Né? Uma coisa formal. Mas naquela época, assim, tipo, qualquer trabalho já assinava carteira? Ou depende, assim? Você tinha que trabalhar numa empresa, Uma assim, empresa, uma assim. firma, ou trabalhar para o governo, né? Então, e assim, você não podia, por exemplo, se você tivesse um grupo de amigos numa esquina conversando, a polícia parava para saber o que você estava fazendo. Você já foi enquadrado já, Alfredo? Não. Não? Nunca foi enquadrado. Nunca Mas eu foi? cheguei a ver gente... Sendo enquadrado. O que tinha muito, isso eu me lembro até mais recentemente, mesmo depois da ditadura, quando eu trabalhava no Arquivo Público do Estado, isso é uma coisa que eu acho que ainda é presente até hoje, que eu acho que isso é uma coisa muito feia. Eu tinha colegas que eram negros, e era comum eles descerem para voltarem para pegar a condução e a polícia parar porque Ele era eram preto. negros. E aí... Você chegou num ponto que eu gostaria de falar com você. Hoje, em nossa sociedade de hoje, temos muitas essas questões, por exemplo, da homossexualidade, do racismo, etc. Mas a questão é, isso na sua época era mais exposto? Ou era Ou era por um pouco exemplo, mais escondido isso mais daí? escondido? Não, era escondido. Era escondido. Você ainda tinha essa questão do, por exemplo, na minha escola, por exemplo, hoje em dia você tem colegas que são... o cara se assume homossexual, ou o rapaz ou a moça. Na minha época era muito escondido. A Você pessoa tinha tinha isso. que... E aí o preconceito era muito grande, né? Você ter sabia que o cara era gay, ou a garota era lésbica, era uma coisa meio escondida. O pessoal se escondia mais por medo de apontar essas coisas. Porque a tolerância era menor, né? Então, eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha um colega que acabou se assumindo, né? E aí ele foi apartado do resto, e ele andava só com umas meninas da classe Sim. porque era muito... Ele não convivia, assim, não tinha um contato tranquilo assim na sala de aula. O pessoal assim não maltratava ele, mas também não incluía ele no resto do grupo, né? Era uma coisa mais velada, né? Ficava